Em uma tarde calma, com o sol baixando lentamente sobre as colinas da Alemanha do século XV, pequenas faíscas de curiosidade surgiam em uma oficina silenciosa, onde o cheiro da madeira recém-cortada se misturava ao aroma do óleo quente das engrenagens. Entre prateleiras cheias de livros manuscritos, alguns amarelados pelo tempo, Johann Gutenberg caminhava devagar, observando o brilho suave da luz que atravessava as janelas de vidro fosco, refletindo-se em partículas de pó que flutuavam no ar como minúsculas estrelas. Cada som era amplificado naquele espaço sereno. O leve estalo do fogo na lareira, o suave sussurrar do vento que passava pelas frestas da oficina, o tilintar distante de ferramentas de metal. Era um lugar onde o tempo parecia mover-se mais devagar, como se o mundo exterior estivesse esperando pacientemente. Antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Gutenberg, um homem de mãos calejadas e olhar atento, sentia uma mistura de fascínio e serenidade ao imaginar um futuro onde as palavras poderiam viajar sem precisar de anos de caligrafia meticulosa. Ele observava cuidadosamente cada bloco de madeira, cada letra metálica que repousava como se estivesse adormecida, aguardando o toque certo para ganhar vida. A ideia que fervilhava em sua mente era quase mágica. Transformar páginas manuscritas, longas e laboriosas, em algo que pudesse ser repetido, multiplicado, acessível. E enquanto o calor da lareira acariciava seus ombros e o aroma de tinta fresca subia ao nariz, uma sensação de expectativa suave preenchia o ambiente. O som distante de cavalos na rua, misturado à cadência da chuva leve que começava a cair sobre os telhados de colmo, criava uma trilha sonora relaxante. Cada gota parecia marcar o ritmo de seu pensamento, como se a natureza mesma estivesse coreografando sua inspiração. Gutenberg sentou-se diante de sua mesa, respirando fundo, sentindo a madeira fria sob os dedos, e começou a experimentar. Movimentos lentos, quase ritualísticos. Ele segurava uma letra de metal, sentia seu peso, seu frio, e a posicionava cuidadosamente sobre uma prensa improvisada. Cada gesto era repetido, estudado, testado. O tempo parecia expandir-se. A paciência silenciosa e firme era seu companheiro constante. Ele pensava nos escribas, trabalhando por meses, às vezes anos, para criar apenas um único livro. Pensava nas palavras que permaneciam confinadas a poucos, escondidas nas bibliotecas de mosteiros, inalcançáveis para muitos. E naquele instante sentiu uma ponta de esperança suave. Talvez um dia qualquer pessoa pudesse tocar a história, pudesse ler sem barreiras, pudesse sentir o sopro de ideias que agora dançavam apenas em sua mente. Lentamente, ele experimentava a tinta, espalhando-a sobre uma superfície lisa, sentindo seu aroma forte e reconfortante, como se cada molécula carregasse o segredo do futuro. Cada tentativa era uma melodia silenciosa, um ritual hipnótico que se repetia até que algo começasse a surgir, suave e imperceptível, mas promissor. Enquanto o dia se transformava em noite,
As sombras dançavam nas paredes de pedra da oficina, criando figuras que pareciam contar histórias antigas. O crepitar do fogo misturava-se ao som da chuva, formando uma canção de tranquilidade e inspiração. E ali, naquele ambiente quase mágico, a mente de Gutenberg imaginava palavras viajando pelo mundo, páginas se multiplicando silenciosamente, ideias florescendo em lugares distantes. Era o início de algo que ninguém poderia interromper, uma semente de transformação plantada em silêncio, aguardando apenas o toque certo para germinar. Ao fechar os olhos por um instante, sentindo o calor reconfortante da lareira e o cheiro da tinta, Gutenberg imaginava o futuro com ternura. Crianças lendo livros iluminados, poetas descobrindo novas histórias, ideias circulando suavemente entre pessoas que antes jamais poderiam tocar as palavras. E enquanto o vento soprava do lado de fora, passando pelas árvores e arrastando folhas pelo chão molhado, algo silencioso despertava em sua mente. A promessa de um mundo mais próximo, mais acessível e mais iluminado pelo poder sereno da impressão. Enquanto a noite avançava, a oficina de Gutenberg parecia um mundo à parte, onde cada sombra e cada reflexo contavam histórias silenciosas. O crepitar da lareira transformava-se em música de fundo, acompanhando o leve estalar das letras de metal que ele manipulava com delicadeza, como se fossem pequenos segredos a serem revelados. O aroma da tinta, intenso e doce, preenchia o ar, misturando-se ao cheiro terroso da madeira antiga e ao frio sutil que entrava pelas frestas da janela. Cada sensação, o calor do fogo, o toque da letra fria, o cheiro da tinta e o som distante da chuva se combinavam para criar um ritmo quase meditativo, como uma dança calma entre mente, mãos e matéria. Gutenberg respirava fundo, sentindo cada detalhe com atenção silenciosa. Colocava uma letra sobre a prensa, alinhava outra ao lado, ajustava o espaço, repetia o gesto diversas vezes. Seus movimentos eram precisos e, ao mesmo tempo, suaves, quase poéticos. Havia algo de encantador na rotina, no simples ato de experimentar, observar, corrigir e tentar novamente. Ele inclinava-se sobre a mesa, observando a superfície da página, percebendo pequenas imperfeições, mas também vislumbrando o potencial de cada impressão. Cada tentativa que produzia uma letra nítida era recebida com uma satisfação silenciosa, quase infantil, mas profunda, como se tivesse desvendado um segredo antigo do mundo. Lá fora, a chuva caía suavemente, e o vento passava pelas árvores, produzindo um som que lembrava murmúrios de palavras esquecidas. Gutenberg fechava os olhos por alguns segundos, permitindo-se ouvir essa melodia natural, misturando-a com o som metálico da prensa, o toque da madeira e o cheiro da tinta. E então, num instante quase mágico, a primeira página impressa começou a surgir sobre suas mãos. Era um processo lento, delicado, como se o papel estivesse despertando de um sono profundo, revelando letras que antes existiam apenas em sua imaginação. A sensação era serena e profunda, como se cada letra carregasse um sopro de vida, pronta para viajar pelo tempo.
O ritmo de trabalho se tornou quase hipnótico. Um gesto, uma pausa, uma observação cuidadosa. Cada letra alinhada, cada bloco ajustado, cada pressão suave da prensa produzia sons suaves que se misturavam com o ambiente. O mundo exterior parecia distante, quase irrelevante. O único universo que existia naquele momento era aquele pequeno espaço iluminado pela lareira, cheio de livros, blocos de madeira, letras metálicas, folhas de papel e tinta. Tudo parecia pulsar em harmonia, em um ritmo calmo e contemplativo, como se a própria oficina respirasse junto com o inventor. Enquanto o vento varria o telhado e o cheiro de terra molhada se intensificava, Gutenberg imaginava como cada página impressa poderia viajar além daquela oficina, alcançando pessoas que jamais tinham visto um livro. Crianças, estudantes, monges, mulheres e homens de aldeias distantes, todos poderiam sentir a magia da leitura, tocando palavras que antes eram exclusivas de poucos. Ele imaginava histórias se espalhando, ideias circulando, pensamentos se libertando silenciosamente. Cada tentativa, cada página, cada letra era uma semente lançada em um futuro tranquilo e iluminado, onde o conhecimento se tornaria acessível e o mundo mais conectado. Ao terminar mais uma página, Gutenberg olhou ao redor, sentindo a satisfação suave de um trabalho que começava a ganhar forma. O brilho da tinta refletia a luz da lareira e as sombras das letras dançavam sobre a mesa, como pequenas criaturas despertando a noite. A sensação de paz e realização era profunda e, ao mesmo tempo, havia uma expectativa serena. Ainda havia muito a descobrir, muitas páginas a imprimir, muitas palavras a libertar. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor reconfortante da oficina, o som da chuva, o toque da madeira e da tinta, e percebeu que aquela magia silenciosa, paciente e ritualística era apenas o começo de uma transformação que mudaria o mundo de maneira suave e inesquecível. Enquanto a noite avançava e o fogo da lareira crepitava suavemente, a pequena oficina de Gutenberg parecia pulsar com uma energia silenciosa, quase invisível. Cada página que surgia sob suas mãos era como uma poção mágica, carregando em si não apenas palavras, mas sonhos, ideias e histórias que começavam a se libertar do cativeiro da memória e do pergaminho manuscrito. O cheiro da tinta fresca misturava-se à madeira antiga, criando uma atmosfera reconfortante e acolhedora, como se o tempo tivesse decidido desacelerar para admirar aquele processo silencioso e delicado. Gutenberg observava com cuidado cada página impressa, sentindo a textura do papel, o leve relevo das letras, o som sutil que elas faziam ao serem manuseadas. Era quase impossível não se maravilhar com aquilo. Ele imaginava o futuro em que pessoas de aldeias distantes poderiam sentir a mesma emoção, tocar páginas que carregavam o poder das palavras, sentir a tinta sobre os dedos, ler histórias que antes eram impossíveis de alcançar. A ideia de democratizar o conhecimento, de espalhar a magia da leitura para todos, preenchia seu coração com uma sensação de paz e propósito. O som suave da chuva lá fora continuava, misturando-se ao tilintar ocasional da prensa de metal, que se movia com precisão calma. Cada pressão aplicada era meticulosamente estudada,
cada ajuste feito com paciência, quase meditativa. Os movimentos repetitivos, quase como uma dança ritualística, criavam um ritmo hipnótico, como uma canção silenciosa que só Gutenberg e o tempo poderiam ouvir. Ele se deixava levar por essa cadência, sentindo-se parte de um processo maior, como se estivesse tocando não apenas a tinta e o papel, mas também a própria história que se desenrolava lentamente diante dos seus olhos. Ao olhar ao redor da oficina, as sombras projetadas pelas chamas pareciam ganhar vida, transformando-se em pequenas figuras que dançavam nas paredes de pedra. Cada letra impressa refletia a luz de maneira suave, criando um mosaico encantador, quase como se as palavras quisessem contar suas próprias histórias antes mesmo de serem lidas. Gutenberg respirava fundo, permitindo-se sentir cada detalhe com intensidade tranquila. O calor do fogo, o cheiro da tinta, a textura do papel, o som distante da chuva e do vento, cada sensação se combinava para formar uma experiência contemplativa e relaxante, uma imersão completa no mundo da criação. Com o passar das semanas, a oficina começou a receber visitantes curiosos, aprendizes, monges e pessoas interessadas no novo método. Eles olhavam com fascínio enquanto Gutenberg posicionava cuidadosamente cada letra, pressionava a prensa e revelava páginas que antes só existiam na mente de poucos. Cada reação, cada olhar de admiração silenciosa reforçava a sensação de magia que permeava o lugar. Era como se as palavras tivessem adquirido vida própria, viajando do invento para a mente das pessoas, conectando pensamentos, emoções e sonhos de maneira quase imperceptível, mas profunda. E enquanto o vento suave soprava pelas frestas da oficina, trazendo consigo o aroma da floresta molhada e o canto distante de pássaros noturnos, Gutenberg sentia que estava participando de algo maior do que ele próprio. Cada página impressa, cada letra que se alinhava perfeitamente, cada gesto repetido com paciência silenciosa, era um passo em direção a um futuro onde o conhecimento e a imaginação poderiam viajar livres, tocando corações imantes de uma maneira que ninguém poderia interromper. A sensação de magia, serena e reconfortante, permanecia presente como uma luz suave que iluminava não apenas a oficina, mas também os caminhos do conhecimento, que agora começavam a se abrir para todos. O sol surgia lentamente no horizonte, tingindo as colinas da Alemanha com tons suaves de dourado e rosa. A oficina de Gutenberg ainda exalava o cheiro reconfortante da tinta e da madeira aquecida pelo fogo da noite anterior. Cada página recém-impressa parecia irradiar uma calma silenciosa, como se carregasse em si o eco de histórias que agora se tornavam possíveis de serem compartilhadas com o mundo. E enquanto a luz suave atravessava as janelas de vidro fosco, iluminando cada detalhe da oficina, Gutenberg sentia que suas criações estavam prestes a deixar aquele espaço e tocar outras vidas. Lentamente, a invenção da imprensa começou a espalhar-se para bibliotecas e escolas próximas. Livros que antes demoravam anos para serem copiados à mão começaram a aparecer nas prateleiras. Suas capas, simples, escondiam o tesouro que havia dentro. Conhecimento, ideias, histórias e instruções que antes estavam confinadas a poucos. As bibliotecas, silenciosas e majestosas, receberam essas páginas como se fossem visitantes encantados, prontas para revelar segredos antigos e novos. O aroma das páginas recém-impressas misturava-se ao perfume antigo do papel envelhecido e da madeira das estantes, criando uma atmosfera serena,
quase mágica, que convidava à contemplação e à aprendizagem. Nas escolas, crianças e jovens olhavam para os livros com olhos arregalados, fascinados pelo toque do papel, pela textura da tinta, pelo som suave que cada página fazia ao ser virada. Professores sentiam uma leveza inesperada. A educação agora podia fluir de forma mais ampla e uniforme, sem depender de anos de manuscritos meticulosos. A leitura tornava-se uma viagem silenciosa, onde cada palavra impressa tinha o poder de transportar mentes e corações para lugares distantes, sem que ninguém precisasse se mover fisicamente. Havia um ritmo suave nesse processo, uma cadência quase hipnótica de aprendizado e descoberta, que envolvia a todos com uma sensação de calma e fascínio. As pessoas que antes não tinham acesso às palavras, agora podiam tocar o conhecimento com as próprias mãos. Homens e mulheres de aldeias distantes sentiam a magia do livro impresso, como se cada página fosse um pequeno portal para outros mundos, cheio de possibilidades. As histórias atravessavam fronteiras silenciosamente, conectando pensamentos, sentimentos e sonhos. E mesmo nos momentos mais simples, como folhear um livro à luz de uma vela ou ouvir alguém ler em voz baixa, havia uma sensação de paz e maravilha. O mundo parecia maior, mais próximo, mais iluminado, e cada palavra impressa era um lembrete sereno do poder da criatividade humana. Enquanto o vento soprava suavemente entre as árvores próximas e o sol aquecia os telhados das casas, Gutenberg observava de longe o impacto de sua invenção. Ele sentia uma satisfação silenciosa, quase como se estivesse contemplando uma obra da natureza. A imprensa era uma ponte entre passado e futuro, entre o silêncio das páginas manuscritas e a dança alegre das palavras livres, viajando pelo ar, pelo papel e pela mente das pessoas. Cada gesto repetitivo, cada letra impressa, cada página cuidadosamente alinhada havia se transformado em algo maior, em algo que poderia tocar vidas com delicadeza e profundidade, sem pressa, sem esforço, apenas com o tempo suave de sua própria presença. E ao final do dia, quando o céu começou a tingir-se de tons suaves de crepúsculo, as bibliotecas e escolas pareciam respirar junto com o mundo, acolhendo silenciosamente as páginas recém-impressas, cada uma carregando o eco de um evento sereno e maravilhoso. E enquanto as estrelas surgiam no céu noturno, brilhando suavemente, Gutenberg imaginava que aquela magia silenciosa ainda teria muito a oferecer. Cada livro, cada letra, cada página impressa era um convite para que o mundo descobrisse calmamente a beleza das palavras, do conhecimento e da imaginação. O vento soprava suave através das pequenas ruas de Mainz, carregando consigo o aroma úmido da terra e das árvores, enquanto a luz dourada do entardecer tocava suavemente os telhados de madeira e as fachadas de pedra. Em cada casa, em cada pequena loja, pessoas começavam a perceber algo diferente. Livros impressos, com páginas alinhadas e letras nítidas, estavam agora ao alcance de muitos. Havia uma magia silenciosa nesse fenômeno, uma sensação de que algo antigo e precioso estava se espalhando com delicadeza, conectando comunidades e despertando a curiosidade de maneira serena. Gutenberg, em sua oficina, observava com atenção o efeito de sua invenção.
Cada página impressa que saía da prensa era como uma mensagem silenciosa lançada ao mundo, atravessando fronteiras invisíveis e alcançando pessoas que, até então, jamais haviam tocado um livro. Nas aldeias, nas escolas, nas casas de estudiosos e comerciantes, o cheiro da tinta e do papel fresco se misturava ao cotidiano, criando momentos de contemplação e fascínio. Um homem sentava-se à mesa, folheando lentamente uma página recém-impressa, enquanto o som distante de crianças brincando no quintal e do vento nas árvores formava uma melodia calma que acompanhava cada gesto. As ideias, agora livres das mãos restritas dos escribas, começaram a viajar suavemente de boca em boca, de aldeia em aldeia, como uma corrente tranquila de conhecimento e inspiração. Professores usavam os livros para ensinar. Mulheres liam histórias para seus filhos antes de dormir. Jovens exploravam mapas e diagramas, absorvendo informações que antes seriam inalcançáveis. Cada página era um convite silencioso para imaginar, aprender e conectar-se com outros, criando uma rede de experiências compartilhadas que se espalhava sem pressa, mas com profundidade. Enquanto isso, o ritmo da oficina permanecia hipnótico. Gutenberg posicionava uma letra, ajustava outra, espalhava a tinta sobre a prensa e pressionava o papel com mãos firmes e pacientes. Cada gesto repetitivo produzia sons suaves, quase imperceptíveis, mas encantadores. O clique metálico das letras se encaixando, o leve roçar do papel sobre a superfície da prensa, o sussurrar do vento que entrava pelas janelas. Tudo se combinava para criar uma sensação de harmonia, uma cadência meditativa que parecia envolver tanto o inventor quanto o mundo que ele começara a transformar. Em momentos de pausa, Gutenberg olhava para fora da janela, sentindo o ar fresco tocar o rosto, observando pessoas caminhando calmamente pelas ruas, carregando livros em suas mãos, sorrindo silenciosamente com a descoberta da leitura. Era quase como se cada livro impresso estivesse respirando, movendo-se com o vento, espalhando pensamentos e sonhos, ligando corações de forma silenciosa e profunda. A sensação de magia não estava apenas na impressão em si, mas no efeito que ela causava. Ideias viajando, pessoas conectando-se, comunidades crescendo em conhecimento e serenidade. E à medida que o sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons suaves de laranja e lilás, a oficina de Gutenberg parecia pulsar com uma energia serena, quase invisível. Cada livro impresso era uma pequena luz acesa no mundo, uma promessa de que o conhecimento poderia se espalhar sem pressa, mas com constância e beleza. E enquanto as sombras dançavam nas paredes de pedra e o cheiro da tinta fresca se misturava ao perfume da madeira antiga, havia uma sensação de paz profunda. A impressão não era apenas uma invenção, mas uma ponte suave que unia comunidades, sonhos e ideias, conectando pessoas através do simples e mágico ato de ler. Ao amanhecer de um dia tranquilo, a luz suave do sol atravessava as janelas de madeira das bibliotecas e salas de estudo, espalhando raios dourados sobre páginas recém-impressas que descansavam em prateleiras silenciosas. O cheiro delicado do papel e da tinta fresca misturava-se com o aroma antigo da madeira polida, criando uma atmosfera que convidava à contemplação. Em cada canto, a magia da impressão começava a se revelar. Ideias, antes contidas em manuscritos raros, agora viajavam pelo espaço e pelo tempo, tocando mentes curiosas com delicadeza e profundidade. Em escolas e universidades, professores e estudantes folheavam os livros com reverência, sentindo o peso e a textura das páginas. Cada parágrafo lido era uma experiência calma, quase meditativa,
que despertava perguntas silenciosas e reflexões internas. A ciência, antes transmitida lentamente por mestres para discípulos, encontrava agora novas formas de florescer. Diagramas precisos, fórmulas, experimentos anotados em livros cuidadosamente impressos permitiam que o conhecimento se espalhasse com uma suavidade surpreendente. Cada descoberta parecia sussurrar ao ouvido dos estudantes: explore, observe, imagine. E eles seguiam, absorvendo ideias em um ritmo tranquilo, sem pressa, mas com fascínio profundo. Nas casas de artistas e escritores, a inspiração chegava através das páginas. Pintores estudavam técnicas reproduzidas com precisão. Poetas folheavam textos que antes existiam apenas em pequenas cópias manuscritas. Músicos consultavam partituras impressas, sentindo o pulso da criatividade que agora circulava com liberdade. Cada letra, cada linha impressa carregava em si um pequeno encanto, a promessa de que ideias poderiam se propagar de maneira gentil, quase mágica, conectando pessoas e culturas de forma silenciosa, mas intensa. O toque do papel, o som leve de páginas virando, o cheiro da tinta, tudo formava uma experiência imersiva que convidava a atenção tranquila e a contemplação. Enquanto isso, debates começavam a surgir em pequenas salas de estudo e cafés silenciosos, com ideias sendo trocadas com delicadeza. As palavras impressas serviam como pontes, permitindo que pessoas de diferentes lugares compartilhassem pensamentos, questionamentos e sonhos. As conversas se desenvolviam lentamente, quase como um murmúrio meditativo, permitindo que cada argumento e reflexão fossem absorvidos com atenção e calma. Era uma transformação silenciosa, profunda e hipnótica, onde a impressão se tornava não apenas uma invenção, mas um catalisador para a evolução do pensamento humano. Ao anoitecer, a luz da vela iluminava as páginas impressas de bibliotecas e casas, projetando sombras suaves que dançavam nas paredes. A atmosfera era serena, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado para contemplar a beleza da disseminação do conhecimento. Cada pessoa que lia, que folheava, que refletia sobre uma ideia, tornava-se parte dessa rede silenciosa de curiosidade e inspiração. E mesmo na tranquilidade de seus próprios pensamentos, podiam sentir a presença quase mágica da invenção de Gutenberg. Livros que viajavam pelo espaço, palavras que ligavam corações e mentes, ideias que se espalhavam sem pressa, mas com profundidade, tocando o mundo de forma delicada e encantadora. No silêncio da noite, quando o vento soprava suave entre árvores e telhados, e o crepetar de algumas lareiras ecoava distante, havia uma sensação de fascínio tranquilo. A imprensa não apenas multiplicava livros, mas multiplicava possibilidades, sonhos e entendimentos. Cada letra impressa era um sopro de magia silenciosa, cada página uma ponte entre mentes, cada livro impresso uma pequena luz que guiava pensamentos e corações por caminhos serenos de conhecimento e imaginação. E assim, as ideias continuavam a se espalhar, calmas e majestosas, transformando lentamente o mundo
com a suavidade de quem conhece o poder do tempo e da paciência. Enquanto a luz suave da manhã iluminava as cidades próximas, livros impressos começavam a fazer a sua silenciosa viagem para lugares distantes, transportados por comerciantes, viajantes e mensageiros. Cada página carregava consigo não apenas palavras, mas sonhos, histórias, conhecimento e cultura, como se uma corrente invisível de ideias estivesse se espalhando pelo mundo. As ruas movimentadas de pequenas cidades e vilas recebiam esses tesouros silenciosos com curiosidade e reverência. E o aroma delicado do papel e da tinta fresca despertava um fascínio quase mágico em todos que tocavam as páginas. Gutenberg, longe de imaginar a totalidade de seu impacto, sentia a satisfação calma de ver sua invenção crescer. Cada livro que deixava sua oficina tinha potencial para atravessar rios, florestas e montanhas, alcançando escolas, bibliotecas, casas e mercados de terras distantes. As palavras, antes confinadas a mosteiros e a manuscritos raros, agora circulavam suavemente, conectando cidades e culturas de maneira quase invisível, mas profundamente transformadora. Cada leitor que abria um livro impresso participava desse delicado fio de conhecimento que atravessava fronteiras, como uma melodia tranquila que ecoava de coração para coração. Em cidades distantes, comerciantes folheavam livros para aprender sobre novos métodos. Mapas detalhados ajudavam viajantes a navegar por regiões desconhecidas, e artistas e intelectuais absorviam histórias e técnicas antes inacessíveis. A sensação era quase poética. Palavras viajando silenciosamente como folhas levadas pelo vento, conectando vidas, inspirando debates e criando laços sutis entre pessoas de diferentes lugares. Cada página impressa era um pequeno portal que ligava culturas, pensamentos e experiências, permitindo que o mundo se tornasse um espaço mais unido, sereno e contemplativo. Nas casas iluminadas por velas e lareiras, famílias reuniam-se para ler e explorar livros recém-chegados. Crianças ouviam histórias em voz baixa, enquanto os adultos refletiam sobre textos de ciência, filosofia e arte, absorvendo as palavras com atenção tranquila. A tinta fresca, o cheiro do papel, o som suave de páginas virando e o calor reconfortante do ambiente criavam uma experiência hipnótica que envolvia todos em uma sensação de calma e fascínio silencioso. Era como se o mundo inteiro estivesse desacelerando para apreciar a beleza da transmissão do conhecimento, contemplando a magia que fluía entre letras, linhas e páginas.
Enquanto o vento soprava suavemente entre árvores e praças, e o sol tocava suavemente telhados e janelas, a impressão de Gutenberg se expandia como uma brisa suave, conectando cidades e pessoas de forma serena. As ideias, carregadas em livros, atravessavam fronteiras sem pressa, tocando mentes e corações com delicadeza, inspirando curiosidade, reflexão e admiração. Cada página impressa era um pequeno portal que ligava culturas, pensamentos e experiências, permitindo que o mundo se tornasse um espaço mais unido, sereno e contemplativo. E à medida que a noite caía, tingindo o céu com tons suaves de azul e lilás, os livros descansavam em bibliotecas, mesas e prateleiras, preparados para continuar sua viagem pelo mundo. Cada página guardava a promessa de novas descobertas. Cada letra impressa era uma luz que guiava mentes e corações. E cada história, ciência ou ensinamento compartilhado fortalecia a sensação de conexão tranquila entre culturas, comunidades e indivíduos. A magia da impressão, silenciosa e paciente, continuava a se espalhar suavemente, transformando o mundo e preparando-o para um futuro onde o conhecimento, a criatividade e a imaginação estariam ao alcance de todos. Em vilarejos silenciosos, a luz suave do início da manhã entrava pelas janelas estreitas, tocando mesas de madeira simples e estendendo-se sobre páginas recém-impressas que descansavam ao alcance das mãos. O cheiro reconfortante de papel fresco misturava-se com aromas familiares de pão recém-assado, ervas secas e lenha queimando nos fogões. Cada livro chegava com uma presença silenciosa, quase mágica, como se carregasse consigo uma promessa de conhecimento e inspiração, aguardando para transformar o cotidiano daqueles que o recebiam com curiosidade tranquila. Mulheres e homens folheavam os livros com calma, sentindo o relevo suave das letras sobre os dedos, percebendo o toque da tinta fresca e o aroma reconfortante do papel. Crianças sentavam-se em pequenos bancos ou ao chão, absorvendo histórias, mapas e ilustrações, enquanto o som distante de galinhas, vento e riachos proporcionavam uma trilha sonora serena e contínua. Cada gesto, virar uma página, passar o dedo sobre uma linha, contemplar um desenho, criava um ritmo hipnótico, quase meditativo, onde a atenção e a imaginação se entrelaçavam suavemente, gerando fascínio e admiração silenciosa. O impacto da imprensa era sutil, mas profundo. Pessoas que antes tinham acesso limitado a livros, agora podiam explorar o mundo através das páginas, aprender técnicas de cultivo, receitas, histórias de lugares distantes e ensinos de filosofia ou ciência. O conhecimento deixou de ser um privilégio restrito e tornou-se parte do cotidiano, como o calor do fogo na lareira ou o cheiro da terra após a chuva. Cada nova leitura era um pequeno ritual, uma experiência pessoal que despertava curiosidade e prazer tranquilo, conectando indivíduos ao universo maior do saber, mesmo em suas rotinas simples.
Enquanto o vento soprava suavemente entre as árvores, levantando folhas e espalhando aromas da floresta, jovens e adultos discutiam silenciosamente ideias que descobriam nas páginas. Havia um ritmo sereno nessas interações. Perguntas eram feitas, reflexões surgiam, histórias eram contadas em voz baixa. Cada livro impresso funcionava como uma ponte, conectando pensamentos e experiências, mas sempre de forma calma, respeitosa e contemplativa. O mundo parecia desacelerar para que cada palavra, cada linha, pudesse ser absorvida com atenção e fascínio. À medida que o dia avançava, a luz do sol atravessava as janelas, criando padrões suaves de sombra sobre o chão de madeira. O som distante de crianças brincando, o murmúrio de animais e o farfalhar das árvores compunham uma sinfonia silenciosa que acompanhava a experiência de leitura. Pessoas comuns em suas casas e vilarejos sentiam que algo em suas vidas havia mudado. O cotidiano ganhava um toque de magia silenciosa, uma conexão íntima com ideias que viajavam pelo mundo e chegavam até elas com suavidade e graça. E quando a noite finalmente caía, tingindo o céu de tons suaves de azul e lilás, livros descansavam sobre mesas e prateleiras, prontos para serem abertos novamente, suas páginas impregnadas de histórias, conhecimento e inspiração. A imprensa pacientemente transformava o cotidiano de forma serena e profunda, conectando corações e mentes, despertando a curiosidade e permitindo que o mundo, aos poucos, se tornasse um lugar mais próximo, iluminado e contemplativo. A magia das palavras impressas estava ali, silenciosa e constante, convidando todos a mergulhar, sem pressa, no fascinante universo do conhecimento. A luz suave da tarde banhava os interiores silenciosos de bibliotecas, casas e salas de estudo, criando sombras delicadas sobre páginas recém-impressas. Cada livro parecia respirar calmamente, como se carregasse memórias de quem o manuseara, de histórias que já existiam e de outras que ainda estavam por vir. O cheiro reconfortante da tinta fresca se misturava ao aroma antigo do papel envelhecido, e o som delicado de páginas virando ressoava como uma melodia serena, convidando cada leitor a mergulhar num universo de palavras e ideias que se espalhavam suavemente. Para cada pessoa que abria um livro, surgia uma experiência única. Crianças viram animais e paisagens imaginárias ganhando vida diante de seus olhos atentos. Adultos recordavam memórias antigas enquanto folheavam páginas cheias de ilustrações e relatos. O toque do papel, o contraste da tinta escura sobre a superfície clara, cada linha e cada letra impressa evocavam emoções suaves, lembranças serenas e sonhos silenciosos. A leitura se transformava em um ritual de contemplação, onde a imaginação se expandia sem pressa, permitindo que cada pensamento viajasse livremente guiado pelas palavras. Em aldeias distantes, viajantes levavam livros em suas mochilas, compartilhando histórias e memórias com vizinhos e amigos. Histórias impressas despertavam lembranças próprias, provocavam sorrisos silenciosos e criavam conexões quase invisíveis entre pessoas que talvez nunca tivessem se encontrado. Era como se cada página impressa carregasse uma centelha de magia, capaz de tocar o passado e o presente, convidando cada leitor a criar suas próprias imagens mentais, suas próprias interpretações e sonhos. A experiência de ler deixava de ser apenas informativa, tornando-se profundamente pessoal, um espaço seguro para contemplação e fascínio. E enquanto o vento passava pelas frestas das janelas e o canto distante de pássaros se misturava ao crepidir suave de lareiras,
As ideias impressas começavam a fluir de maneira quase líquida, conectando o mundo interno de cada leitor com o universo silencioso das páginas. Livros de ciência, de arte, de poesia ou de contos, todos contribuíam para um crescimento tranquilo da imaginação, permitindo que pensamentos e emoções florescessem em silêncio. Cada página lida era um lembrete sereno de que o conhecimento podia ser pessoal, profundo e reconfortante, capaz de despertar memórias antigas e de criar novas narrativas dentro da mente de cada pessoa. E enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, tingindo o céu com tons suaves de rosa e lilás, os leitores sentiam a magia das palavras impressas tocar suavemente seus corações. As histórias impressas continuavam a viajar em silêncio, inspirando memórias, evocando sonhos e conectando experiências pessoais a uma rede invisível de conhecimento e imaginação. A imprensa, de forma paciente e delicada, proporcionava não apenas aprendizado, mas também um espaço de contemplação, fascínio e serenidade, permitindo que cada leitor explorasse mundos internos tão vastos quanto qualquer terra distante, viajando calmamente através das páginas que agora descansavam sobre mesas, prateleiras e mãos curiosas. E cada livro podia ter um final único, maravilha que fascinava até as mãos que tocavam ele. O sol se erguia devagar sobre cidades e vilarejos, iluminando ruas, praças e casas com uma luz dourada suave, que parecia acariciar cada detalhe. Nas escolas, bibliotecas e pequenos salões de leitura, o efeito da imprensa começava a se fazer sentir, de maneira profunda e serena. Livros recém-impressos descansavam sobre mesas e prateleiras, convidando crianças, jovens e adultos a explorarem juntos o universo de ideias que se espalhava silenciosamente pelo mundo. O cheiro reconfortante do papel e da tinta fresca permeava os ambientes, misturando-se aos aromas do cotidiano, pão recém-assado, madeira aquecida, ervas secas e criando uma atmosfera de calma e curiosidade tranquila. Em cada sala de estudo, o som suave de páginas virando se entrelaçava com risadas baixas, sussurros de perguntas e comentários, criando uma sinfonia discreta de aprendizado compartilhado. Professores e mestres observavam com calma, encantadas ao ver como o conhecimento fluía de forma mais acessível e uniforme. Diagramas, mapas, histórias e instruções impressas permitiam que grupos de alunos compartilhassem descobertas e refletissem juntos, cultivando uma sensação de conexão e de harmonia intelectual. Era como se cada livro impresso fosse um pequeno fio invisível, ligando mentes e corações em um movimento coletivo de aprendizado e de fascínio silencioso. Fora das escolas, nas praças e mercados, comerciantes e viajantes folheavam livros juntos, trocando ideias e impressões em conversas calmas e contemplativas. Cada narrativa, cada ilustração, cada instrução técnica se transformava em um ponto de encontro silencioso, onde diferentes experiências e perspectivas se encontravam. A imprensa havia criado uma ponte delicada, permitindo que a cultura, o conhecimento e a imaginação circulassem entre pessoas e comunidades de maneira lenta, mas profunda,
construindo um tecido social mais rico e conectado. As ideias impressas também começaram a inspirar projetos coletivos. Pequenas bibliotecas comunitárias surgiam em vilas, reuniões de leitura aconteciam em praças e grupos de estudo se formavam naturalmente. O aprendizado deixava de ser uma experiência isolada e passava a ser compartilhado, criando uma sensação de pertencimento e de crescimento conjunto. Cada pessoa que lia ou compartilhava conhecimento contribuía para uma rede invisível de sabedoria e imaginação, fortalecendo o senso de comunidade e de fascínio coletivo. Enquanto o vento passava suavemente entre as árvores e as janelas abertas, carregando aromas de flores, terra molhada e madeira antiga, o efeito da imprensa se consolidava de maneira quase poética. As palavras impressas conectavam pessoas, ideias e gerações, promovendo não apenas o aprendizado individual, mas também o enriquecimento cultural e emocional das comunidades. Cada livro era uma luz silenciosa, um sussurro delicado que incentivava a curiosidade, a reflexão e a partilha, transformando lentamente a vida cotidiana de forma serena e contemplativa. E à medida que a tarde se transformava em crepúsculo, tingindo o céu com tons suaves de laranja e lilás, os livros descansavam em prateleiras e mesas, enquanto as comunidades absorviam calmamente a presença das ideias impressas. Cada página lida, cada debate tranquilo, cada história compartilhada fortalecia o tecido coletivo do conhecimento, criando um mundo onde aprendizado, cultura e imaginação floresciam com delicadeza, profundidade e serenidade, guiando os corações e mentes em uma jornada contínua de fascínio e contemplação. O céu da manhã se apresentava em tons suaves de azul e dourado, e o aroma de tinta fresca misturava-se com o perfume da madeira aquecida pelo sol, criando uma atmosfera calma e envolvente. Nas cidades, vilarejos e mosteiros, livros recém-impressos começavam a cumprir um papel silencioso, mas profundo. Registrar a história de um mundo em transformação. Cada página trazia consigo relatos de acontecimentos, tradições, descobertas e experiências humanas cuidadosamente preservados para que as futuras gerações pudessem sentir, compreender e contemplar o passado. Havia um ritmo meditativo nesse processo. Cada letra impressa era um elo entre gerações. Cada parágrafo, um fragmento de história cuidadosamente preservado. Enquanto o vento soprava suavemente pelas ruas de pedra e pelas árvores nos pátios, o som distante de passos e conversas baixas se misturava ao leve farfalhar de páginas virando. Crianças sentavam-se em bancos de madeira, ouvindo histórias antigas, e adultos folheavam livros à luz da manhã, absorvendo o passado com atenção tranquila. A imprensa transformava-se assim em uma guardiã silenciosa do tempo, preservando tradições, memórias familiares, contos e experiências humanas que, de outra forma, poderiam se perder nas sombras do esquecimento. Ao cair da tarde, a luz dourada atravessava janelas e se espalhava sobre mesas e prateleiras, criando padrões suaves e hipnóticos de sombra e iluminação. Os livros permaneciam ali, como testemunhas silenciosas, prontos para serem abertos e revisitar o passado com calma.
Cada história registrada, cada evento documentado contribuía para um senso profundo de continuidade e pertencimento, permitindo que indivíduos e comunidades compreendessem suas raízes, aprendendo com as experiências de quem veio antes, de maneira serena e contemplativa. E à medida que a noite se aproximava, tingindo o céu com tons suaves de lilás e azul, a imprensa de Gutenberg permanecia como um elo silencioso entre tempos, culturas e pessoas. Livros descansavam sobre mesas e prateleiras, guardando memórias, tradições e experiências enquanto o vento sussurrava entre árvores e telhados, lembrando que a história podia ser preservada com delicadeza, permitindo que cada geração absorvesse seu valor com fascínio sereno, calma e gratidão pelo conhecimento transmitido. O entardecer banhava o vilarejo com luz dourada e lilás, e um silêncio sereno pairava sobre ruas, praças e casas. Livros recém-impressos descansavam sobre mesas, prateleiras e bancos, carregando palavras que agora viajavam suavemente pelo tempo e pelo espaço. Cada página, cada letra cuidadosamente impressa, parecia pulsar com uma energia tranquila, quase mágica, como se tivesse consciência de sua missão: transformar o mundo de maneira silenciosa, paciente e profunda. Gutenberg, sentado em sua oficina, observava a luz filtrando-se pelas janelas e iluminando as folhas alinhadas em filas ordenadas. O cheiro de tinta fresca e madeira antiga preenchia o ar, enquanto o leve farfalhar das páginas criava uma cadência calma, quase hipnótica. Ele sabia que sua invenção ultrapassava o ato físico da impressão. Cada livro impresso era um elo delicado, conectando pessoas, ideias e experiências de formas sutis que só o tempo revelaria completamente. Era como se o mundo respirasse junto com cada página, absorvendo lentamente a magia do conhecimento compartilhado. Em cidades distantes, bibliotecas e casas de estudo recebiam esses livros com reverência. Crianças exploravam histórias, adultos refletiam sobre descobertas e comunidades inteiras começavam a sentir a presença silenciosa de uma transformação que não era imediata, mas constante. A impressão, de maneira discreta, criava raízes profundas. O aprendizado fluía suavemente de geração em geração. Memórias eram preservadas, ideias se espalhavam e a imaginação humana expandia-se em um ritmo sereno e harmonioso. A magia da prensa não estava apenas na tecnologia ou nas letras, mas na forma como permitia que o conhecimento fosse acessível, contemplado e apreciado. Cada gesto, folhear uma página, sentir o relevo da tinta, absorver o aroma do papel, transformava o ato de ler num ritual íntimo, um espaço de conexão com o passado, o presente e as possibilidades do futuro. O impacto da impressão era silencioso, mas seu efeito era profundo. Ela tecia uma rede invisível de aprendizado, cultura e contemplação que atravessava cidades, comunidades e gerações. À medida que a noite caía, tingindo o céu de azul profundo e lilás, cada livro parecia brilhar suavemente sob as velas e lareiras. Pessoas descansavam, absorvendo as palavras, enquanto o vento passava entre árvores e janelas, trazendo consigo uma sensação de calma e continuidade. O mundo, pouco a pouco, transformava-se. A imprensa criava uma paisagem serena de conhecimento compartilhado, imaginação despertada e memórias preservadas. Tudo em um ritmo gentil, quase imperceptível, mas cheio de significado. E assim, a invenção de Gutenberg permanecia viva como um legado silencioso, paciente e profundo. Cada página impressa era uma ponte entre corações e mentes, um fio delicado que conectava o passado ao presente, o indivíduo ou a comunidade e o conhecimento à imaginação. O mundo mudava lentamente, com serenidade, guiado pelo sussurro das palavras, pelo perfume do papel e da tinta e pela certeza de que o impacto da impressão se espalharia para sempre,
de forma calma, hipnótica e profundamente transformadora.